Galera, hora de a gente conferir a performance das APUs Ryzen com gráficos integrados Vega. Eu tenho aqui na minha frente o Ryzen 5 2400G. É uma plataforma que montada está muito engraçada na nossa bancada de testes, porque estamos usando a placa Mini TX que a AMD mandou para a gente testar, e ela é muito menor do que o resto da bancada, então o PC todo está montado num cantinho ali, está usando só um quarto do espaço da nossa bancada. E esse sistema muito compacto, que é que nós vamos ver agora se ele é capaz de encarar games, principalmente porque a grande novidade em relação aos Ryzen que nós tínhamos até o momento é a presença aqui na abinha de gráficos, que é este carinha aqui, Radeon Graphics Vega 11. Nós temos 11 núcleos de computação Vega e vamos ver qual é o nível de performance que isso é capaz de entregar. Eles estão operando aí 1250 MHz e na parte de processador nós temos aí algo que até pelo nome também ajuda a fazer a relação. Ele é mais ou menos parecido com o 1400, o Ryzen 5 1400 da primeira geração Ryzen, que nós temos aí um total de 4 núcleos e 8 threads. Ele só opera aí numa frequência levemente mais alta, está operando entre 3.7 e 3.9, mas é bem próximo do que a gente pode esperar de um Ryzen 5 1400, com a diferença de que nós temos os gráficos dedicados aqui. A realidade de gráficos, os gráficos Vega, aí, quando estão integrados no mesmo chip, é diferente de você ter, por exemplo, Vega dedicado aí numa Vega 56, numa Vega 64, até pela diferença de núcleos. Veja que a Vega 56 tem 56 núcleos Vega, a 64 tem 64, aqui nós temos um total de 11. Então, o que nós vamos fazer vamos fazer um gameplay, mas vamos dar uma baixada em algumas das configurações até encontrar uma realidade que seja possível jogar, para a gente entender o que dá para jogar nos gráficos integrados aí Vega e Ryzen. E para começar, eu já vou pôr aqui uma pedreira, vamos dar uma olhada como é que Assassin's Creed Origins está rodando, porque é um dos games mais pesados que nós temos hoje em dia na nossa bateria de testes e já nos dá uma ideia do que esperar dali para frente. Bom, já tem o game aqui rodando e para vocês terem uma ideia, tem as estatísticas ali no canto, mas já vou explicar algumas coisas que estão acontecendo. A primeira linha é a iGPU, estou aí vendo o uso do chip Vega, né, da porção de gráficos que nós temos nesse Ryzen, e tirando as frequências que eu acredito que ele esteja operando a 1200 MHz, porque o máximo é 1250, eu não acho que ele esteja sendo usado 713 milhões, 741, 656%, e eu também não acredito que ele esteja operando a 0 grau. Então, como acontece? Nós estamos gravando esse vídeo hoje, é dia 9, o lançamento é só dia 12, é normal que softwares de monitoramento, por mais que a gente esteja usando a última versão, eles não funcionem tão bem ainda com a detecção. O Ryzen mesmo levou muito tempo para o Afterburner conseguir detectar a temperatura. Então, essas duas estatísticas eu acredito que não vão nos servir de nada, exceto realmente a frequência. A frequência está fazendo sentido até porque o clock é para operar 1250, ele operando a 1000 mais ou menos ali, o que ele está fazendo é isso, então faz sentido. O que eu vou fazer, eu vou deixar em segundo plano aí o HW Monitor, eu já vi que ele está conseguindo monitorar a temperatura do processador, então já vai nos dar uma ideia de aquecimento, até porque eles estão no mesmo lugar, então se o processador esquentou e a GPU esquentou, a gente consegue ter uma ideia tendo a temperatura de pelo menos um deles. A detecção do uso de processador está normal, as frequências também, é para ele aí de 3.7 a 3.9, ele está mais ou menos fazendo isso. E eu estou sendo, como eu disse, eu tenho que ser realista com a possibilidade de gráficos integrados, e é por isso que nós estamos jogando nesse momento na resolução HD, e é por isso que está meio feia, as estatísticas estão meio serrilhadas ali no canto, e os gráficos estão embaixo. Já vou mostrar para vocês, porque eu acredito que seja a melhor pedida. Estou aqui num trecho de gameplay que já é muito bom para a gente ver tanto parte de processador, é pesado esse trecho para o processador, quanto para o chip gráfico. E a nossa realidade está oscilando entre aí 35 e 45, é mais ou menos o que a gente tem jogando agora. A segunda linha vocês veem que tem ali memória, e que no momento está consumindo quase 2 GB. Isso é o quanto de memória está sendo consumido para o vídeo, porque como acontece? Nós temos aqui, não temos uma placa de vídeo dedicada, a memória que nós estamos usando para o chip Vega é, na verdade, a memória RAM, uma parcela da memória RAM. Eu entrei na BIOS e defini 2 GB, que é o valor mais alto que eu posso definir para isso, para a gente ir acompanhando, até porque por conta de a gente estar jogando em HD, em qualidade baixa ou média, 2 GB comporta e dá para ver que é mais ou menos o que está sendo consumido ali. E realmente a estatística de uso da iGPU não é nem um pouco útil.
Senão isso aqui devia estar rodando a, sei lá, 100 mil FPS por segundo, se ele estiver realmente usando 7 milhões por cento da nossa GPU. Mas, olhando na ponta da experiência, vê que eu estou jogando, assim que eu lembrar o botão que sai do camelo, aqui, vê que eu estou conseguindo jogar em... Era possível eu jogar isso aqui a 30 FPS travado. Eu jurava que era o Alt que corria, por que ele não está correndo? Corre, filhão. A impressora quer ser atualizada. Bom, aproveitei então que a impressora forçou uma rápida pausa, e já que eu voltei para a interface, tirei os dados do GPU, que estão... Então deixei só as frequências, que é o que realmente é interessante para nós, e também travei a 30. Estou usando ali o Afterburner para rodar esse game a 30 FPS de forma constante, para ver se a gente conseguiria um gameplay estável em 30, em resolução HD e qualidade baixa. E até o momento acho que está funcionando bem. Estou tendo agora tive outra pequena oscilação. Essa cidade tem muita gente. Então, além de ser muito pesado para o chip gráfico, é muito pesado para o processador, os dois estão passando trabalho. Então, você vê que o Ryzen 5, a porção de processador está aí sempre a 60%, 70% de uso, mesmo com a gente rodando a 30 FPS cravado, ou seja, nós estamos com uma taxa de quadros relativamente baixa e o uso de processador ainda assim está alto. E enquanto isso aí, nossa iGPU está rodando, está conseguindo entregar aparentemente 30 FPS de forma estável. Então eu vou desembarcar aqui. E vou mandar por aqui um pouco para ver se ele realmente mantém 30 o tempo todo. Pô, isso é muito legal, porque principalmente quem acompanha os episódios do PC Baratinho, a gente sempre usa o PC da crise quando dá. E faz muito tempo que não dá. O A8 não estava conseguindo rodar games, principalmente caras que nem esse. Assassin's Creed Origins é um dos jogos mais pesados dos últimos tempos. E eu estou conseguindo jogar. Eu estou tendo que, obviamente, conviver com a realidade que ele consegue, que é rodar em resolução HD e em qualidade baixa. Mas é que eu estou conseguindo. Se eu fizesse muita questão de jogar Assassin's Creed e o único hardware que eu tenho disponível é esse aqui, eu conseguiria jogar, contanto que eu me conforte aí com 30 FPS de taxa de quadros. Às vezes eu tenho a impressão que tem uns tempos de quadro estranho, apesar do... aí já é minha impressão, que alguém que joga muito a 60 FPS às vezes também implica com os 30 FPS, coitados. Mas tem alguns momentos que ele parece dar uma lentidão, mas no gráfico, aparentemente, pelo menos, ele me dá a entender que está rodando praticamente o tempo todo com cada quadro sendo feito a 33.3 milissegundos, que é o ideal para jogar a 30 FPS de forma constante. Sobe mais. Outro game numa lógica parecida do Assassin's Creed que eu vou mostrar para vocês é este aqui. Esse é um trechinho de Witcher 3, numa parte com muita vegetação, então... é um trecho que pesa muito para o chip gráfico. E essa curva sempre mostra uns problemas de performance e aparentemente nas APUs tem sido a queda mais notável. Os clocks estão mais altos do que a gente estava vendo antes no Assassin's Creed, vê que agora está rodando quase nos 1250 MHz. Depois daquela travada horrorosa daquela curva, ele estabilizou melhor. E vê que eu estou tendo uma taxa de quadros um pouco mais alta. Está rodando aí entre 40 e 50 quando não faz isso. Provavelmente eu tenho algum filtro, alguma coisa que quando começa a correr com o cavalo está causando. Deixa eu até desembarcar para testar essa teoria. Esses drivers beta que a gente começa a ter... tendo algumas quedas de desempenho notáveis e depois estabiliza, sei lá. Tirando esse comecinho que foi um pouco mais feioso, acho que agora parou de travar. Nós estamos jogando aí numa taxa na casa dos 45. Novamente, aqui a configuração é inclusive um pouquinho mais alta do que aquela que eu estava usando no Assassin's Creed, que eu estava usando ali HD baixo. Nós estamos rodando agora esse game em HD qualidade média, tanto no pós-processamento quanto no preset, né, que o Witcher tem duas janelas.
Vê que mesmo com alguns efeitos na tela, ele tá indo bem. Ele teve aquela bizarrice que foi o começo, que aparentemente não está mais causando, não está mais acontecendo, e agora estabilizou. E vê que é uma realidade que talvez o ideal até ajude a reduzir aqueles momentos de stuttering muito feiosos, pontuais, e que ainda estão acontecendo, né? Não no grau quando a gente começou a jogar, mas de vez em quando você vê que eu tenho um pico ali de frame instável. Era definir esse jogo a 30, ou 45, ou alguma taxa 40, alguma taxa que faça sentido, que dê um pouco mais de margem para o sistema, e jogar. Vamos ver se vai voltar a dar aquela travada feiosa. Parece que está melhor. E é outro jogo que com certeza numa APU você teria sérias dificuldades em rodar antes, né, com as tecnologias anteriores. E que, olha, eu estou quase batendo, em alguns momentos estou batendo 50 FPS, então eu estou tendo uma taxa muito boa. Qualidade gráfica, obviamente, é aquela coisa de gráfico integrado. Mas eu consigo, ó, novamente, eu ainda tenho alguns momentos de instabilidade estranhos e localizados, mas daria para jogar. Isso mostra tanto Assassin's Creed quanto Witcher, o indicado não é para esse tipo de jogo você pegar essas plataformas. Tem performance, você vê que se eu faço muita questão de jogar Witcher e eu não tenho outro PC para jogar, eu conseguiria jogar aqui, assim que eu descobri por que de tempos em tempos isso acontece, se a atualização de driver vai resolver isso ou e tal, mas eu conseguiria jogar esse jogo. Só que, obviamente, o ideal era você ter uma placa de vídeo dedicada com mais performance para você ter mais qualidade gráfica, jogar em pelo menos Full HD, coisas assim. Vamos trocar de game e vou mostrar para vocês algo mais dentro da realidade de um gráfico integrado, que não são as franquias mais pesadas. Eu coloquei aqui 2 games muito pesados para vocês terem uma ideia, né, do que ela seria capaz de fazer, e eventualmente travar parece que está faz parte do processo rodando Witcher no momento atual. Mas vamos dar uma olhada em franquias que fazem muito mais sentido quando você tem uma plataforma como essa que a gente está usando aqui. Bom, agora eu vou mostrar um game que faz mais sentido para essa plataforma que a gente está usando aqui, que é Overwatch. E a primeira coisa que você já deve ter notado é que a nossa realidade não é mais do HD. Eu agora estou rodando esse jogo em Full HD e tenho aqui, sem limitação de FPS, vamos ver até onde vai, e estou tentando o preset gráfico do alto, porque até agora nós estávamos passando por franquias muito pesadas, que realmente não tinha condições de serem rodadas, não é indicado você jogar um game pesado em um gráfico integrado. Agora, quando a gente olha um jogo que, apesar de ter bons gráficos, que é o caso do Overwatch, é um game um pouco mais leve, a gente já tem uma situação que faz mais sentido em a gente arriscar com nossos gráficos integrados Vega, os nossos 11 núcleos de computação gráfica. Então vamos dar uma olhada, como é que vai rodar, quando quiser. Ei. Bom, vou começar a partida então. Estamos naquele trechinho que a gente fica se encarando através de uma porta de vidro, ansiosamente. E vê que eu estou jogando a confortáveis 70, 80, 90 FPS. Vamos ver quando começar a pancadaria ali do lado de fora. Mas já temos um bom sinal de que a coisa vai bem. Qualidade alta tá bom. Eu estou tendo um pouquinho de tearing, mas é porque eu estou deixando produzir o máximo de quadros possível para a gente ver até onde esse sistema subiria. Mas o Full HD alto do Overwatch está rodando com uma margem considerável acima dos 60 FPS. O menu travou mais, algumas transições, deu uma leve travadinha, uns carregando, foi um pouquinho esquisito. Mas depois que o jogo carregou, escolhi meu personagem, o gameplay em si está bem estável. Aparentemente acima dos 60 FPS. Abre que eu quero ir. Partiu! Iha! Agora com essa pancadaria toda, tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui na tela, você vê que a gente está tendo um pouquinho de quedas abaixo dos 60. Eu vi alguns momentos rodando a 55, mas a maior parte do tempo estou rodando acima dos 60 FPS, principalmente agora que acaba, para mim é mais importante, é que a experiência que eu estou tendo, ela está ótima. Vê que as linhas, na verdade, ali de frame times e a média de quadros
É uma linha que não está dando sopetões, tá vendo? Ela vai fluindo e o resultado é que eu estou jogando e está confortável. Vê que eu não estou tendo dificuldades, não estou vendo quadros que caem, uma bobagem assim. Não tem aquele quadro que fica congelado na minha cara por um tempo. Estou jogando praticamente o tempo todo acima de 60 FPS com quadros vindo numa fluidez muito boa. Ah. Sobe, sobe. Sobe. Ah. Eu não consigo ter multitarefa. Ó, o replay. Isso rolou também durante os menus. Tá rolando nesses instantes de queda e voltou. Não sei se isso também tinha acontecido no Witcher. Eu não sei se é alguma coisa relacionada ao driver que a gente está usando no momento, que ainda é todo beta. Pode ser uma coisa que vá ser solucionada depois. Tá confortável, tá muito bom jogar. A qualidade gráfica ficou ótima, né? Full HD, qualidade alta. Overwatch é um jogo bonito, então ele tá rodando muito bem. E na taxa de quadros que eu tô tendo é excelente. Olé! Hoje não. Pega essa Hanzo. Ah. Ah, de novo aconteceu, deu uma travadinha, mas felizmente é só no replay que... E assim que começa a partida e normaliza. Foi. Vamos dar uma olhada em mais alguns games aí que são interessantes para rodar nessa plataforma. Continuando a nossa sequência de games aqui em testes, outro que é interessante porque ao mesmo tempo que ele não é dos mais pesados, ele ao mesmo tempo não é dos mais leves. É um game aí e também bastante popular, que é o Rocket League. E ele está configurado da seguinte forma, estou jogando offline, por isso que eu consegui pausar a partida. Estou jogando em Full HD e vê que tem bastante efeito ativado. Não estou no High Quality, mas eu estou no modo Quality, então não daria para ganhar mais desempenho trocando para o modo Performance, mas eu larguei aqui um nível um pouquinho alto de qualidade gráfica, vê que o jogo está bonito, e eu estou quase tendo 60 FPS. Estou com quadros menos lisinhos do que o Overwatch, vê que eu tenho mais oscilação nos quadros, mas... Nossa, eu passei muito reto dessa bola. Vê que eu estou jogando numa taxa de quadros bem próxima a 60, boa parte do tempo. Então, bastaria aí, se você quer garantir uma taxa de quadros um pouquinho mais alta, daria para reduzir alguns dos filtros que eu coloquei, mas eu coloquei bastante filtro e o jogo está rodando numa qualidade... Está rodando uma taxa bem próxima de 60, está oscilando um pouco para cima, um pouco para baixo, mas já está entregando que é o que a gente está buscando aqui. E o último teste, hora de a gente dar uma olhada no jogo, que agora nesse caso eu não estou vendo, obviamente, por questão de popularidade, de ser um jogo leve como os anteriores, na verdade é mais por uma questão de popularidade mesmo. Estou dando uma olhadinha no PlayerUnknown's Battlegrounds, que é um jogo sabidamente pesado, não é fácil jogar esse game. E eu estou rodando ele agora na configuração HD e no mínimo. Então nós temos aqui tudo muito baixo para ter uma ideia da performance. Eu estou tendo ainda algumas oscilações que acontecem de tempos em tempos, mas o resultado é bem parecido com o que a gente tinha com outras placas de vídeo de entrada. Quando nós fizemos o episódio com o PC baratinho, em que travar 30 talvez seja a melhor pedida se você realmente quiser arriscar jogar esse game, porque pode ver que a taxa de quadros não é boa e eu estou tendo principalmente bastante oscilação. Pode ser uma coisa relacionada ao estágio atual, que está o driver, porque vê que ele cai a frequência da placa à medida que a gente está jogando também. Então, a hora está operando a 1240 e depois cai um pouquinho a frequência. Enquanto ela está mantendo 1240, a gente tem um gameplay mais ou menos estável ali na casa dos 50 FPS. Mas aí as frequências variam e fica caindo um pouco. Mas aqui eu tenho que jogar em qualidade mínima, em resolução HD, e aí eu consigo esse gameplay na casa dos 40 a 50 FPS, e se você quer jogar a sério PlayerUnknown's, não tá bom. Principalmente por conta dessas oscilações que eu estou tendo de tempos em tempos aí, que aqui aumentaram bastante. No PlayerUnknown's elas estão bastante frequentes, ó, essas oscilações na taxa de quadros e nas frequências. Então, não é uma boa pedida, mesmo que você queira
quer muito jogar PlayerUnknown's e só tem APU, essa é uma combinação que não vai ficar muito boa. Nossas impressões com esse gameplay. Tivemos alguns resultados muito bons, principalmente quando a gente usa jogos mais indicados para a situação que a gente tem aqui de gráficos integrados, games mais leves. E o resultado é que games como Overwatch, Rocket League, vai ter vários outros, Counter-Strike, Dota, LoL, vários games bem populares, eles têm plenas condições de rodar em Full HD e em boa qualidade alta, no máximo você vai ter que pôr uma qualidade média em algum título específico, mas esses games estão rodando muito bem. Quando você olha para títulos mais pesados, aí a coisa muda um pouquinho de figura, você passa a ter aí caras como o Assassin's Creed, como o Witcher 3, vai ter aí Doom, vai ter esses games que são mais pesados, eles já passam a ser muito para o chip integrado gráfico, então você consegue jogar, mas você vai ter que conviver com uma realidade ali de rodar o game a 30 FPS em qualidade média ou baixa e em resolução HD. Então, só se você faz muita questão, não tem outra plataforma para jogar, você acaba tendo uma experiência inclusive inferior à dos consoles. Em outras situações a gente consegue chegar próximo a isso. Então, por exemplo, Overwatch dá para jogar numa qualidade próxima dos consoles e coisa e tal. Então, apesar de na publicidade a AMD mostrar ali como uma experiência console-like, né, como se fosse um console, ele está um pouquinho abaixo comparado a um Play 4, um Xbox One. Mas ainda assim, principalmente quando você escolhe os títulos ideais para essa plataforma, você tem vários games que você vai conseguir jogar e praticamente todos se você abrir mão da qualidade gráfica. É interessante notar que nós temos um desempenho que não fica muito longe do que eu vi em plataformas de entrada. Então, por exemplo, Radeon RX 550 ou a GT 1030 da NVIDIA, são aí placas de vídeo de entrada das duas empresas e o desempenho é mais ou menos isso que a gente está tendo, uma realidade de jogar em HD, alguns games tem que jogar em qualidade um pouco mais baixa, às vezes tem que travar a 30, e é o que esses dois caras entregam. Então é interessante ver que com gráficos integrados no processador, a gente já tem um desempenho de uma plataforma gamer, uma placa de vídeo de entrada. E pode ser uma boa pedida para você que não vai comprar uma placa de vídeo e vai precisar se virar um tempo nos gráficos que você já tem no processador, porque você já passa a ter algo próximo a um Ryzen 5400 como CPU, então já é um processador que encara bastante coisa, já serve para um PC gamer aí que não tem ambições de rodar em altíssimas taxas de quadro, que não vai ter problemas em geral em jogar travado a 60, é um processador que vai entregar isso. E se no futuro você comprar uma placa de vídeo mais potente, você pode fazer esse upgrade, desabilita os gráficos integrados e passa a ter um bom PC para jogos. Então você consegue fazer uma transição entre não tenho placa de vídeo, mas já joga alguma coisa para ter mais desempenho lá na frente. Quando a gente compara de frente com outras plataformas, ele chega para disputar espaço com o Core i5 8400, que aí é uma plataforma que tem mais núcleos, tem também aí em algumas questões de processamento, tem mais desempenho. Então passa a ser também o que você tem em mente. Se você vai usar os gráficos integrados, nós temos uma diferença muito grande, nós temos uma vantagem muito grande para os gráficos Vega comparado com o Intel Graphics. Então se você vai usar os gráficos integrados, essa APU pode ser uma boa pedida. Agora, em breve a gente vai ter mais vídeos com testes comparativos com placas de entrada, com outros gráficos integrados, vamos ter um lado a lado de performance. Também vai ter em breve no site a análise completa, mais aprofundada de performance, tudo que a gente for medindo aí e como operou essa APU. E também a outra que chegou também o Ryzen 3 2200G também já está aqui disponível para testes, nós vamos testar essas duas plataformas. Mas isso aí já dá uma ideia para vocês de o que dá para fazer com os gráficos integrados aí presentes nos novos processadores Ryzen. Espero principalmente ver uma evolução em relação ali àqueles travamentos que nós vimos em alguns momentos em Witcher, mas principalmente em PlayerUnknown, tive uma oscilação grande de frequências. Eu estava até olhando aqui agora, eu estou com a temperatura, o HW Monitor estava rodando em segundo plano e o package, né, do processador ali, a estrutura, ele mediu 66 graus, então não acredito que seja uma questão de temperatura que obrigou ele a reduzir frequências. Está um pouquinho mais instável, nós, como eu disse, estamos rodando ainda com drivers numa fase, uma fase beta, não saiu o lançamento, não tem o driver finalizado ainda. Vamos ver se eles evoluem isso, porque tirando essas oscilações que eu tive em alguns games, não foram todos, o desempenho foi muito bom. Principalmente se a gente considerar que caras como o PC da Crise, que está ainda usando uma APU A8, ainda de tecnologias anteriores, ele não estava conseguindo rodar muito dos games. Recentemente ele só conseguiu rodar, se eu não me engano, Dragon Ball Z, o Dragon Ball Fighters. Vários outros games não teve condições, não teve como rodar Doom, não teve como rodar Wolfenstein, Assassin's Creed também. São coisas que ele não conseguia e essas novas plataformas, mesmo com as suas restrições de performance, já conseguem entregar.
Bom, galera, então, para mais testes, não esquece de assinar o canal. Em breve deve sair mais vídeos com os nossos testes de performance. E também fica de olho lá no site para quando sair a nossa análise completa em texto. E também para ficar de olho aí quando sair novos conteúdos testando hardware, como a gente sempre faz aqui no Adrena. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!